Turn to page 394. Beatriz Masson, não diga alô, diga bom dia, Galisteu. Eu tava muito ansiosa para esse nosso encontro que a gente está marcando aqui. Há quanto tempo? 3 meses que a gente está preparando isso. Eu estou muito feliz que você está aqui, que a gente vai poder conversar, então, sobre Harry Potter. Sobre o que mais a gente falaria, não é, Bia? Sobre o que mais a gente falaria. Só queria falar, igual a Cris falou, mãe, tô na Veves, eu não estou acreditando nisso. Eu que estou muito feliz de estar aqui, Veves, obrigada pelo convite. Ah, que isso! Seja bem-vinda e que seja a primeira de outras milhões de vezes aqui. Okay. Mas vamos começar, porque a gente tem muita coisa para falar, né? E eu já queria partir compartilhando contigo uma impressão que eu tenho, você vai me dizer se eu estou equivocada ou não. Mas eu tenho a impressão que, com o passar do tempo, a gente foi se distanciando do texto de Harry Potter. Quando eu digo texto de Harry Potter, é aqui, ó, tipo, dos livros. A gente tem as adaptações, a gente tem o filme dos bichos, a peça que não deve ser nomeada, tem o Pottermore, que não se chama mais isso, é outro nome que eu acho tão difícil de falar quanto. Tem o Twitter, e a gente sabe que J.K. Rowling é uma boa escritora de livros, mas é uma péssima escritora de tweets. Enfim, é muito material sobre Harry Potter, e eu tenho a impressão que a gente foi se distanciando cada vez mais do texto em si, dos livros. A gente comenta de tudo, menos dos livros. O que você acha disso? É uma impressão que eu compartilho, assim, totalmente. Só para dar uma contextualizada para o pessoal, né? Esse ano, se eu não me engano, já são 7 anos que eu estudo Harry Potter de forma acadêmica, né? E, assim, sempre tive uma dificuldade, né, para conseguir chegar no texto dessa obra dentro da universidade, é importante dizer isso. Eu sempre quis estudar o texto, mas eu não consegui estudar o texto. Eu comecei estudando o entorno desse texto, a recepção desse texto. Eu tenho a impressão, Veves, que a gente se distancia do texto por N motivos. Mas, assim, eu vejo muito que as pessoas elas gostam de falar dos produtos de Harry Potter, né? Então, olha só, Harry Potter formou milhares de leitores, Harry Potter formou milhares de escritores, né? Como uma forma de, sei lá, dar um mérito para essa obra. Então, fala-se muito desses produtos que claro, e produto, mercadoria mesmo, né? Filme e artefato de fã e tudo relacionado ao mundo de fã, eu acho que como uma forma de provar o mérito da obra. Mas ninguém olha muito de onde vem esse mérito, que é da obra. E a coisa vai ficando muito complicada, porque a gente vai vendo aí que a gente vai se distanciando cada vez mais desse texto. E as coisas vão ficando muito reduzidas, reducionistas. Vamos nos afastando dos personagens. Temos impressões erradas a respeito de personagens, impressões erradas a respeito de espaço, do tempo da narrativa desse narrador. E aí, agora, o que a gente faz? A gente precisa, sim, se voltar para esse texto. Claro, temos, né, todos esses produtos que eu vejo que eles existem e que eles são muito válidos, tanto os produtos mercadorias quanto o que surgiu por causa de Harry Potter, esse mérito de formação de leitor, de escritores, etc, etc. Mas como que a gente avalia esse mérito sem olhar para o texto? Eu não sei se eu me fiz entender, talvez. Não, sim, perfeitamente. Talvez. Você já respondeu o que eu ia te perguntar depois, que é quais são as consequências que você vê desse distanciamento do texto? Porque eu, por exemplo, compartilho da sua opinião de que a gente foca muito no produto como forma de dar mérito à obra e esquece do mérito que a obra tem em si, enquanto texto literário. Acaba que a gente fica focando muito, às vezes até no que a gente gostaria que Harry Potter fosse, ou que Harry Potter se formou na nossa cabeça, nessa mistura louca, né, de filme, de fã e tudo mais, e a gente esquece o que Harry Potter é, de onde que ele parte. De onde que ele parte? Eu acho que, assim, é tudo muito híbrido, né? Quando a gente fala de Harry Potter, eu tenho a sensação de que vai se formando um amálgama na cabeça das pessoas, de que todo o bolo de livro, filme dos bichos, a peça que não deve ser nomeada, tweets,
tudo isso vai virando uma coisa só e faz parte da obra, né? Talvez me adiantando aí, mas assim, não faz. A gente tem que saber distinguir o que é da obra, o que não é da obra. Por quê? As consequências desse afastamento é que a gente acaba deixando tudo muito reduzido, tudo vira um reducionismo extremamente grande. Então a gente fala que não, Harry Potter com certeza é uma obra que fala sobre minorias. Ou então, Harry Potter com certeza é uma obra que merece ser estudada porque ela formou leitores. Harry Potter com certeza é uma obra infanto-juvenil. Tá, é tudo isso, mas não é só isso, é muita coisa. E a gente só consegue ver essa muita coisa quando a gente para e olha para os 7 livros. Que é o que a gente vai fazer aqui, né? No tempo que a gente tiver, a gente vai tentar. A gente vai tentar. Vamos começar falando sobre a estrutura. Porque um princípio básico do estudo literário é que obras possuem estruturas e possuem elementos narrativos. Se a gente pensa, por exemplo, O Tempo e o Vento, são 3 partes, cada parte tem mais de um tomo. Ou Vidas Secas, tem o narrador, lá o discurso indireto livre, a narrativa não linear. Ulisses, uma loucura, não vamos nem tentar. Não vamos entrar nesse mérito. Harry Potter, o que é a estrutura de Harry Potter? Quais são os elementos de narrativas de Harry Potter e como que eles nos ajudam a entender essa obra? Então, eu não sei, Veves, qual é a primeira coisa que te chama atenção quando lê um livro, mas para mim, sempre é o narrador. É a primeira coisa que eu bato o olho em todo livro. Talvez por conta de Dom Casmurro ter me traumatizado no ensino médio, talvez por conta de Dom Casmurro. Mas, assim, Harry Potter tem uma estrutura narrativa que é muito complexa e intrincada e que talvez, assim, a gente tenha que olhar com olhos um pouquinho críticos. Primeiro, para esse narrador, saber quem é esse narrador para a gente entender a estrutura dos 7 livros. Eu vi que ultimamente, né, você está aí na releitura dos livros e você fez um comentário recente sobre o narrador de Harry Potter, a onisciência seletiva, né, que a gente tem um narrador em terceira pessoa, mas que está totalmente ali focado na percepção do Harry, vendo ali seu entorno, vendo os personagens com quem ele se relaciona, o espaço onde ele está agindo. Eu acho que esse é um princípio, assim, o narrador de Harry Potter é o ponto de partida para a gente entender a estrutura da obra. Temos esse narrador em terceira pessoa, onisciência seletiva, focando nos pensamentos e nas percepções do Harry, e isso vai ajudar, por exemplo, a gente entender por que os 3 últimos livros são muito diferentes dos 3 primeiros livros. Harry Potter é uma obra que a gente vê, isso é um princípio básico para todo leitor de Harry Potter, conta a história de um menino através de 7 anos, né? Então, quando tem o fim da história lá, os 19 anos depois, né? Mas no primeiro livro, Harry tem 11, é uma criança, tem percepções de criança. Com 15, na Ordem da Fênix, que é o livro que todo mundo quis tacar na janela, porque o Harry aparentemente está muito diferente, claro que ele vai ter outras visões e outras percepções a respeito do mundo e de si mesmo. E esse narrador vai acompanhando essa mudança etária, né? Vai acompanhando essa mudança aí ao longo do tempo. E como o Harry reage ao mundo da magia, como o Harry reage ao seu passado, como ele reage ao seu futuro, né? Então, esse narrador, assim, para mim, é o ponto de partida para a gente entender essa estrutura da obra. Eu, na minha dissertação, eu dividi a obra em 3 blocos narrativos, por fins didáticos mesmo, porque ninguém estuda 7 livros no mestrado. Às vezes as pessoas não estudam 7 livros na vida. Então, eu precisei dividir a obra nesses 3 blocos narrativos, tentando ver aí o que cada bloco trazia de estrutura compartilhada. Então, quais são esses blocos narrativos? A gente tem o primeiro, que é composto dos 3 primeiros livros, que são livros menores, né? Eu acho que os leitores estão familiarizados, são livros mais curtos, são livros que têm um tom narrativo
muito mais voltado muito mais voltado, né, para histórias infantis e juvenis. O Harry é mais novo, ele está descobrindo o mundo da magia, ele está descobrindo muito ali o seu passado. Essas histórias são histórias mais fechadas, elas têm um enigma, né, para ser resolvido, estrutura de romance policial. O próprio Harry não muda muito nesses 3 primeiros livros, né? O ethos dele assim, não muda tanto, a personalidade. E então aí a gente teria, né, esse primeiro bloco com essa estrutura narrativa mais fechada, com lugares narrativos que meio que se inspiram em tradições mais clássicas, vamos dizer assim, né? E aí a gente tem o segundo bloco, que é composto pelo 4º livro, ele sozinho, né? A gente vê aí que do 3º para o 4º já temos um salto gigante de tamanho. Vemos que as histórias desse livro são muitas histórias, que não só a história do Harry tentando sobreviver ali ao torneio tribruxo. Ainda tem os enigmas no Cálice de Fogo, ao mesmo tempo que Voldemort volta. E aí, quando Voldemort volta, temos N possibilidades narrativas para o futuro. Também tem uma questão aqui, eu não sei se você tem essa percepção também. Pela primeira vez ali, o Harry, claro, ele vai tentar salvar outras pessoas, mas ele tem que lutar para se salvar. No 4º livro, ele tem que sobreviver. Que sensacional, não tinha pensado. Não muda o foco narrativo, né? Mas o Harry muda o foco do seu olhar, ele tem que olhar para si. E aí a gente tem um pouco esse deslocamento mais objetivo. Esses 3 primeiros livros, vamos dizer que eles eram um pouquinho mais objetivos, as histórias elas eram focadas de alguma forma num terceiro elemento para o Harry começar a olhar para si. Que aí no 5º livro, minha filha, no 5º, no 6º e no 7º, claro, Voldemort voltou, tá ali. O 5º livro é um livro que também tem um final mais aberto, mas pela primeira vez o Harry tá com medo do que ele encontra dentro dele. Eu não sei se você tem essa impressão assim também, né? E no 5º livro. No 5º livro, né? Ele vai descobrindo pontos não tão luminosos dentro de si e tal. E a estrutura da história, ela se torna muito mais complexa. Por ter várias outras histórias acontecendo para além do Harry, Rony e Hermione em sua jornada ali de combater o mal, mas também muito por conta dessa história dele ter que olhar para si. E no 6º livro, eu costumo dizer que o 6º livro é a versão Harry 2.0 totalmente formado, é o meu livro preferido. Eu acho que o Harry é sensacional, ele tá sensacional nesse livro, assim, com humor ácido que eu adoro. Mas por o personagem tá mais por dentro de quem ele é, qual é a função dele ali no mundo da magia, a gente tem uma história com uma estrutura muito amadurecida, né? Estrutura essa que vai se manter ali para o 7º livro, que aí sim vai ter um final fechado, um finalzinho feliz e tudo mais, mas eu analiso a estrutura narrativa de Harry Potter dessa forma, separando nesses 3 blocos narrativos. Eu acho que eu não nomeei o 3º bloco narrativo, mas ele é composto pelos 3 últimos livros, por essa mudança estrutural mesmo, de focalização do protagonista e também por enfim, a história começar a ganhar contornos mais subjetivos do que, né, os 2 outros blocos anteriores. Eu achei muito legal essa divisão que você fez, e ela complementa muito a divisão que eu faço. Na verdade, não sou eu que faço, eu peguei essa divisão, eu li sobre ela, inclusive acho que tem um estudioso chamado John Gardner, ele fez uma análise de Harry Potter a partir da estrutura quiástica, que é aquele tipo de estrutura que é bem, bem, bem usada em textos da antiguidade, nas epopeias, até mesmo em textos bíblicos, que é aquela estrutura circular. E nela a gente teria o quê? O 1º e o 7º livro, eles são... É como se fosse um espelho, eles são análogos. Aí o 2º e o 6º, o 3º e o 5º, e o 4º fica sozinho ali no meio. E casa perfeitamente com essa divisão que você fez. Você foi para o lado mais da formação, né? Eu estou aqui mais para o lado dos temas, mas assim,
mostra o tanto que a estrutura ela é tão bem definida que não importa o foco que você escolha, ela se mantém com esse bloco, né? Os 3 primeiros, o quarto sozinho e os 3 últimos. Excelente. E me chama a atenção também a parte da história de detetive, né? Você falou que os 3 primeiros têm mais essa coisa do romance policial. E é algo que eu acho muito interessante, que sempre me chamou muita atenção em Harry Potter, e é até o que eu argumento, talvez, que seja o que atrai tantos leitores, que nem todo mundo gosta de fantasia, mas você quer saber quem colocou o nome do Harry no Cálice de Fogo, sem gritar, né, Dumbledore, do filme, por favor. Eu achei um texto muito interessante também sobre essa questão do elemento de história de detetive, do professor Chris Rushland, que é nos livros do Conan Doyle e da Agatha Christie, você tem um retorno à ordem. Existe o crime, que vai bagunçar as coisas, e aí volta, o detetive vai lá, resolve o mistério, e a ordem volta. Em Harry Potter, segundo esse autor, a resolução do mistério desafia o status quo. Cada mistério que o Harry vai desvendando é algo atrapalhando o retorno do Voldemort, ou atrapalhando os planos dos Comensais da Morte, e aí você vai quebrando esse mundo engessado, né, que é o mundo da magia. Eu achei isso também muito, muito, muito interessante. Muito interessante mesmo, muito interessante mesmo. Seguindo, Bia, a gente sabe que o coração de uma narrativa são os temas que elas abordam. E em Harry Potter a gente tem uma diversidade de temas. Vamos tentar falar um pouquinho aqui dos principais deles. A começar pelo tema das escolhas. Se me perguntassem sobre o que é Harry Potter, eu não ia dizer que é a história do menino bruxo. Eu ia dizer que é uma história sobre escolhas. Eu estou exagerando? Não, você não está exagerando. Nesse momento é o momento que eu aperto a sua mão e falo, concordo com você totalmente. Assim, na minha leitura é uma história sobre escolhas, sobre você, né, sobre, no caso, o Harry, analisar ali as possibilidades dele, descobrir o seu lugar dentro daquele mundo e agir de acordo com os princípios que ele tem, né? Na primeira reunião do Clube do Livro, sessão reservada, já fazendo a propaganda do Clube do Livro, sessão reservada, passa, né? Toda hora, então, vai ter Jequiti aqui. Então, na primeira reunião do Clube do Livro, sessão reservada, Clube do Livro que tenho junto com meu amigo Bruno Tavares, né? A gente está aí mediando juntos sobre os 7 livros de Harry Potter. Na discussão da Pedra Filosofal, as pessoas têm o costume de se ater à seguinte percepção, né, do Harry, de que ele é muito heróizinho e que ele tenta salvar todo mundo e que ele tem essa necessidade de salvar o dia e que, assim, ele é assim, ele não tem outra escolha. Só que nessa mesma reunião, eu achei que algumas pessoas fizeram uma análise muito interessante, assim, a respeito do ethos do Harry, que eu acho que ajuda a entender um pouco o tema das escolhas na série. O Harry foi criado nesse lar extremamente abusivo, vamos colocar essa palavra aqui, né? Ele foi criado num meio, né, em que ele era excluído e tudo, e ele tinha tudo para ser muito revoltado ou para ser, sei lá, né, ter uma personalidade ali meio controversa. E ele não tem essa personalidade. O Harry, por princípio, é uma pessoa que gera muita compaixão do leitor, eu imagino. Eu não sei se você tem esse sentimento, assim, de sentir compaixão pelo personagem, mas ele é extremamente, é dele ser preocupado ali com terceiros. Até a preocupação que não tem com eles, né? Nunca tiveram. A preocupação que nunca tiveram com ele. Então, levantaram nessa primeira reunião esse sentimento de compaixão que o personagem gera por ele ter sofrido, né, muito durante a infância, e ele não ser ruim. A galera salientou uma característica do Harry, né? Que quando o Dobby chega na casa ali dos Dursley no primeiro capítulo, o Harry não sabe quem ele é, não sabe do que se trata, só tem aquela criatura falando, não vá para Hogwarts, não vá para Hogwarts. O Harry vira e fala, então, mas antes de você me explicar, você pode se sentar, assim? Você não gostaria de se sentar? E o Dobby fica tipo assim, meu Deus, eu já tinha... Reparei nisso.
Então, eu já tinha ouvido falar, né, da sua grandeza, mas eu não sabia que o senhor era desse jeito. É interessante a gente ver o Harry dessa forma, quando ele é tão novinho, saber que ele tem esse caráter, que sim, é dele, de salvar terceiros, mas que em determinado momento ali, na própria Câmara Secreta, ele vai descobrir que ele compartilha com o Voldemort, por exemplo, ofidioglossia, que ele se aproxima desse vilão de alguma forma. E a gente vai ver ao longo dos outros livros que existem pontos de contato, né, do Harry com essa maldade personificada do Voldemort, que vai fazer ele se questionar qual é o lado que ele deve seguir e agir aqui, parafraseando Sirius Black. Só faltou gritar, Bia. Não dá para citar nada que o Sirius fale se você não estiver gritando. Faz parte. Não irei gritar, Veves, mas é muito isso, assim, né? O Harry é muito fiel aos próprios princípios, fiel ao próprio caráter, e por ser fiel, ele escolhe fazer o bem, ele escolhe se sacrificar por amor, ele escolhe, enfim, fazer tudo o que ele faz. E essas escolhas nem sempre levam a um bom lugar, né? Ele às vezes escolhe coisas erradas, ele tem que lidar com essas escolhas, com as consequências dessas escolhas erradas, tipo o Ministério da Magia e Sirius Black, a ida precipitada, né? E que resultou na morte do Sirius, mas é justamente o lidar com as consequências das escolhas que colabora para a formação dele e faz dele o grande bruxo que Dobby afirma que ele é, e concordo com Dobby. Não, e foi legal você trazer justamente esse momento na Câmara Secreta, e quando ele descobre que ele tem esses pontos de contato com o Voldemort, porque é lá que tem a famosa frase do Dumbledore, que não são, né, não é o que nós somos, mas são as nossas escolhas. Quer dizer, não são as nossas habilidades que nos definem, né? São as nossas escolhas. Nossas escolhas. Tipo, ele pediu para ir para Grifinória. Isso, aliás, ele pediu para não ir para Sonserina, né? Isso é um engano que às vezes a gente confunde. Ele pede, não vou para Sonserina. Isso já é uma escolha, isso já faz parte dessa formação do personagem. E eu foco muito também na questão da profecia. Menina, quando eu descobri que ia ter profecia, que ia ter negócio de escolhido, mas me dá um ranço, você não tem noção. Eu não aguento mais história de escolhido de profecia. Então eu fiquei um pouco decepcionada, sim. Mas, quando, obviamente, eu li o livro e descobri como é que foi formado tudo isso lá no Ordem da Fênix, eu achei genial, e eu achei que tinha tudo a ver com esse tema das escolhas, porque o que é a profecia ali? Ela só é colocada em ação porque o Voldemort escolheu o menino. Exatamente, e ainda tinha isso, que ele podia escolher duas crianças, tinha duas crianças, ele podia escolher uma delas. Era uma profecia em aberto, né? Uma profecia em aberto. Ele podia ter jogado para cima e fingido que não viu, né? Lógico. Sim, mas ele não só escolheu agir, como ele escolheu atrás de qual criança que ele ia. E aí vem a consequência, porque toda escolha tem uma consequência. Ele marcou o menino como um igual. Bom, o próximo tema que também é bastante forte na saga Harry Potter é o tema da morte. Já é lugar comum nas histórias da literatura infanto-juvenil que o protagonista seja órfão. Existem estudos sobre isso. Por que essa vontade de matar os pais das pessoas, né, das crianças que são protagonistas de história infanto-juvenil? Principalmente na literatura inglesa, né? Principalmente na literatura inglesa. Mas à medida que a gente vai lendo Harry Potter, a gente percebe que isso não é um mero recurso narrativo, que isso faz parte realmente de um tema maior e que perpassa, assim, todos os livros. O que você acha disso? Você não acha, sabe, um tema muito pesado, talvez, para colocar num livro infantil? Então, eu acho que o tratamento que é dado para a morte num livro infantil não é um tratamento pesado. Eu não sei se você tem essa mesma percepção que eu tenho, mas eu só vou voltar um pouquinho para fazer uma recomendação de leitura. Você tinha falado a respeito do órfão, né?
que é um lugar comum, né, o órfão estar em livros e principalmente na literatura inglesa, né, o Dickens está aí com sua horda de órfãos, você pode escolher o seu preferido, mas, Vebs, tem o livro, o Como Ler Literatura, do Terry Eagleton. Eu só tenho ele em inglês, mas ele ganhou uma tradução recentemente para o português, é o Como Ler Literatura. Ele tem um capítulo que ele fala sobre os órfãos na literatura, ele fala sobre o Pip, mais especificamente, de Grandes Esperanças, e em determinado momento ele fala, então, mas o nosso órfão preferido da contemporaneidade é o Harry Potter. E ele faz uma comparação muito legal entre o Pip e o Harry. Então fica essa recomendação de leitura, né, para, enfim, quem quiser ler. Mas estava falando, né, que em Harry Potter a morte ela não tem um tratamento muito pesado, porque sim, o Harry é órfão, sim, essa ideia de que os pais dele morreram, ela paira ali o tempo todo. Mas como o Harry é muito inocente, eu acho que ele não tem uma percepção pesada mesmo da gravidade da situação, pelo menos no começo da história. E a gente vai ter aí figurações de morte ao longo da narrativa. Eu marquei várias aqui, inclusive. Fale as suas. Olha, temos aqui, para começar, né, fantasmas rondam a narrativa o tempo inteiro, mas para mim, assim, o que dá muito essa sensação de vida sendo retirada, dementadores, né? Não sei se você marcou dementadores. Quarto livro, Retorno do Voldemort num cemitério, arrancando sangue e osso de pai falecido. Gótico, gente. Ultra romantismo, bebendo vinho no cemitério. Voldemort na adolescência, você não tá entendendo. Não, é total. Quando o Lord Byron. Total, né? E essa própria volta do Voldemort é um renascimento calcado na morte. Ele precisa do sangue do inimigo e ele precisa de um resto mortal do pai, e ele precisa de uma parte de um servo ali. Todos têm que perder algum fragmento de vida. E falando em fragmento de vida, temos uma alma fragmentada, né? Toda a questão da imortalidade e de como Voldemort teme a morte, né? Eu não sei se você também vê a coisa por aí, né? E como Harry não. Inclusive, algo que eu marquei aqui, que no Conto dos Três Irmãos, que eu acho belíssimo, eu acho o Conto dos Três Irmãos assim, uma produção literária assim, muito sensível. E lá a gente tem 3 reações diferentes diante da morte. E a gente consegue ver nos diversos personagens de Harry Potter essas 3 reações. A gente tem aquele que tenta lutar contra a morte, a gente tem aquele que não aceita a morte, e a gente tem, por fim, aquele que aceita. E aí a gente também tem alguns outros personagens, você trouxe aqueles que estão associados à morte de um ponto de vista mais negativo, mas eu acho que tem aqueles que também são associados de um ponto de vista mais positivo, como a Luna, por exemplo. Sim. Aquele diálogo da Luna com o Harry no final do Ordem da Fênix, eu acho... É muito sensível e é muito... É o que ele precisava. Ele fica lá, vagando por Hogwarts, esperando uma palavra, e ninguém consegue falar o que ele gostaria, o que ele precisava escutar. E a Luna tem essa palavra para ele. O Hagrid, eu acho que também está associado de uma forma um pouco mais indireta, porque não só é ele que tira o Harry lá dos restos da casa em Godric's Hollow, mas também é ele que retira o Harry da floresta, no Relíquias da Morte. E tem o próprio véu no Ministério da Magia. Eu vi uma entrevista... Esse véu é uma coisa que me intriga. Não, é uma coisa que me intriga. Não, eu só queria dizer que é uma coisa que me intriga e que é muito frustrante para mim, porque eu não consigo ir muito longe no véu. Eu acho que, né, a proposta do véu é essa. Vai, Veve. Porque eu encontrei uma entrevista da Melissa Nelly, que escreveu Harry Potter. Harry e seus fãs. E ela fez uma entrevista com a autora falando sobre o véu.
Eu não gosto muito de trazer informações extras, mas eu achei interessante, aqui queria compartilhar. A reação da pessoa diante do véu representaria a abertura que ela tem à ideia de uma vida após a morte. Então, a Luna, por ela ser muito aberta, né, ao mundo invisível, ela escuta e ela tem muita certeza. Não, tem pessoas lá do outro lado. O Harry já tem uma curiosidade. O Rony morre de medo e a Hermione, que é super racional, gente, não tem nada aqui. Vamos embora. Muito, muito interessante. Eu lembro que na minha primeira leitura, quando eu li muito jovem Harry Potter, nessa parte do véu, eu falava, ué, mas ó o narrador aí de novo, ó o bendito do narrador da onisciência seletiva. O Harry ficou esperando o Sirius sair do outro lado, eu também fiquei esperando. E eu acho que eu tô até hoje esperando o Sirius sair do outro lado, Reves. Você ainda está em negação. Eu falo, como assim não pode? E era grande discussão, né? Porque até o último livro, muita gente esperava que o Sirius fosse simplesmente aparecer. Fizeram até uma paródia uma vez com o Gandalf, falando que ele ia ser Sirius White agora. Ai, nossa, maravilhoso. Que terrível, gente, terrível. Bia, também é bastante comum, a gente sabe, nas histórias de fantasia, que elas abordem a questão do bem e do mal, mas de forma diferente. Por exemplo, em Tolkien, a gente tem aquela ideia de que o bem é uma força suprema, que é uma força criadora, enquanto que o mal não cria nada, mas ele corrompe o bem. Isso é muito bem definido em Tolkien. Já, por exemplo, nas Crônicas de Gelo e Fogo, George Martin, ele tem uma postura, claro, existe aquela maldade extrema em alguns personagens, mas existe um relativismo moral mais forte, até por conta do contexto ali em que eles vivem. Como que seria essa relação do bem e do mal em Harry Potter? Eu acho esse tema, assim, muito interessante, e eu achei muito interessante também que você trouxe as obras de fantasia. Aqui, eu vou compartilhar uma coisa com vocês todos. Claro que Harry Potter é uma obra de fantasia, mas, assim, para mim, o que sempre me saltou aos olhos foi muito o caráter realista dessa obra. E eu olho para a questão do bem e do mal em Harry Potter de uma forma relativamente realista, eu acho que porque como esse bem e esse mal se apresenta para a gente. O Franco Moretti tem um livro que chama Romance de Formação, e que ele fala muito sobre o romance de formação inglês, né? Ele fala sobre várias tradições de romance de formação pela Europa, mas ele fala uma coisa muito interessante, né? Que o romance de formação inglês, ele é legível por adultos e crianças, olha só, e é o caso de Harry Potter, porque desde o princípio dessas histórias é posto um embate entre as forças do bem e as forças do mal. Em histórias como as do Dickens, de haver ali uma figura, por exemplo, de uma irmã carrasca, né? Para a criança, o que funciona nessas histórias é esse embate do menininho órfão tendo que, nossa, tá lidando ali com uma irmã carrasca. Ou então de um menininho órfão que, poxa vida, a vida dele em família foi retirada por um bruxo que é extremamente megério e do mal. Esse embate entre o bem e o mal, quando o Moretti falou a respeito disso, né, no romance de formação em inglês do século XVIII e XIX, falei, gente, faz muito sentido isso que ele está falando para a gente aplicar em Harry Potter. Porque, sim, tem esse embate Harry Voldemort, força das luzes contra forças das trevas, mas à medida que a gente vai conhecendo esses personagens e que eles vão amadurecendo, a gente vê, olha só, tem 50 tons de cinza entre o que é bondade e maldade. Eu, de fato, acho que a maldade encarnada tá ali no Voldemort, que ele é um vilãozão, e eu sei que a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, né? Mas os outros personagens todos têm essas características luminosas, mas eles entram em contato com características que não são exatamente luminosas. Isso confere um caráter extremamente realista para essa obra de fantasia. Eu não sei se tem essa mesma impressão que eu. 100%. 100% em tudo o que você falou. A impressão que eu tenho em Harry Potter é que a gente tem uma definição muito, muito clara da moral, né, do que é certo e do que é errado. E, ok, a gente tem o Voldemort lá no extremo,
Mas os outros personagens, eles vão transitando aqui no meio. E aí tem aquela frase maravilhosa do Sirius, que eu também não vou gritar para falar, porque a gente não faz isso, né, Bia? Não, a gente é bem educada. A gente é bem educada. Que ele fala, Harry, o mundo não está dividido entre pessoas boas e comensais da morte. Você tem que escolher de um lado e agir. Olha aí, bem não escolhas. E é algo que, assim, que você leva para a vida, e você leva para a sua análise do texto também, porque às vezes a gente fica tentado, né, a separar os personagens ali entre bem e entre mal, mas não, a gente tem personagens que estão ali do lado do bem, digamos assim, do lado da Ordem da Fênix, do lado da luz, mas que têm atitudes que são moralmente horríveis. E a gente tem personagens que estão do lado do mal, mas que de repente fazem alguma coisa boa, e aí a gente fica naquela crise, né? Como que eu vou lidar com isso? Draco arrependido. E agora, gente? Narcisa ajudando o Harry. O que você faz com isso? E agora, olha só a afirmação ousada que eu vou fazer. Eu sei que vai ter gente querendo minha cabeça aí, mas eu acho que os personagens de Harry Potter, eles estão em situações muito mais próximas e mais realistas do que os das Crônicas de Gelo e Fogo. Porque quem lê as Crônicas de Gelo e Fogo, assim, uma grande qualidade da obra, algo que é sempre muito ressaltado, é o realismo e o fato de que os personagens são muito cinza, eles têm que tomar decisões muito difíceis, só que a situação deles assim, é tão extrema, num contexto de guerra pseudo-medieval, que é mais distante da gente, a não ser que você esteja envolvido na política ou em algum ambiente que tenha uma competição muito acirrada. Eu não conheço muitas Cersei Lannisters, eu não conheço nenhuma Cersei Lannister, para falar a verdade, mas eu conheço muitos Dracos Malfoy. E não é só porque ele é o bully da escola. Em Harry Potter, uma grande arma do bem é o amor. E a gente tem no decorrer da história vários exemplos, principalmente de amor storge, que é o amor familiar, e do amor filia, que é o amor amizade. O amor familiar, eu acho tão interessante porque nós somos apresentados a várias famílias em Harry Potter, com composições totalmente diferentes e com várias noções muito diferentes sobre o que aquelas famílias consideram que é o amor, por exemplo. Os Dursley, com o Duda, criando aquele menininho, eles não estão achando que eles estão fazendo o pior pro Duda. Eles estão muito pelo contrário. Eles estão achando que aquilo é amor. O Harry vê tudo isso de fora, fica espantado, por consequência também ficamos espantados porque vemos a maneira com a qual eles criam o Harry. Mas aí a gente tem uma família que contrasta com os Dursley. Temos os Weasleys. Uhum. Tem toda essa fofura do compartilhamento. Eu acho os Weasleys, assim, minha família preferida de Harry Potter são os Weasleys, sempre foi. E eles dão, né, pro Harry essa base familiar que o Harry nunca teve. Rony sendo o melhor amigo e no futuro Gina sendo a esposa. Olha só que coisa. Harry quis muito ser parte da família Weasley. Quis muito ser parte da família Weasley, né? A gente também tem a família Malfoy, que temos ali a Narcisa agindo por amor ao filho, por isso que ela salva o Harry. E, claro, a gente tem a família Potter, que a gente jamais vai saber como seria essa família, mas que cuja ausência é presente ao longo dos 7 livros, pelo amor. Vácuo, não é? Voltando aqui para a questão dos Malfoy, a trevosa, né? Deixa eu falar dos Malfoy aqui. Mas esse é um dos exemplos, casando com a ideia do bem e do mal, em que a gente tem uma família que é horrível, né, gente? Assim, aquilo que eles ensinam para o menino, o que eles representam na história, mas que eles têm um amor ali coeso entre eles. Tanto que na Batalha de Hogwarts, eles não estão mais nem aí pro Voldemort, eles estão correndo naquele castelo procurando o Draco. Era a única coisa que importava para eles. E a gente tem também o fato de que o Voldemort é ludibriado 2 vezes pelo amor materno. Ele não contava com isso, ele nunca ia imaginar que uma mãe ia querer morrer pelo filho. Nossa, que absurdo, minha filha. Não, jamais. Isso não faz parte dele. Não. E aí deu no que deu, né? A Lilian salva o Harry e depois a Narcisa salva o Harry também. Exato. É muito bonito, assim. Eu acho que as figuras maternais de Harry Potter, elas são, digamos assim, menos explícitas até do que as figuras paternais, né? As pessoas, elas amam falar de Hagrid, Dumbledore, Sirius, Lupin, etc, né? Mas a gente vê aí Lily, Molly,
e Narcisa agindo de forma mais espaçada, mas a ação delas, principalmente no que se refere ao Harry, tem reflexos assim muito mais profundos até do que essas relações paternais que o Harry tem. E com relação à homofilia? Então, né, assim, vou até compartilhar aqui um segredo. Durante o mestrado, eu estava tão presa e fechada em analisar o Harry Potter como um exemplo de romance de formação, que eu estava vendo o Harry ali, muito sozinho, burguesinho do século XVIII, tô errando, tô aprendendo e tô fazendo as coisas por mim. E aí, uma professora da banca falou para mim, minha filha, e o Rony e a Hermione aí para sustentar esse menino, como que você esquece os dois no churrasco? E foi um tapa na minha cara, porque é muito óbvio para todo leitor que Harry não seria nada sem Rony e Hermione, Rony não seria nada sem Harry e Hermione, Hermione também não seria nada sem os dois. Mas para mim, até aquele momento, não era uma coisa óbvia. Olha só, gente, que gafe, né? Mas aí eu tive o meu tempo de redenção. Porque, assim, quando eu parei para analisar a questão da amizade em Harry Potter, eu acho que essa relação ela se dá no nível de tantos personagens que a amizade é a grande relação da série, né? A relação familiar é muito importante. Relações amorosas, a gente tem ali hormônios adolescentes, mas... Eu fingo que não vi, Bia, sério. Ai, meu Deus, que preguiça. Eu acho bonitinho, mas a grande relação em Harry Potter, as grandes relações exploradas são as relações de amizade. Assim, no presente do Harry, no passado do Harry, no futuro do Harry. Então temos amizade entre os marotos, por exemplo, que é um excelente exemplo de fraternidade ali do passado do Harry. A gente tem a relação da própria Ordem da Fênix, das pessoas estarem ali juntas, lutando por uma causa em comum. Eu acho muito fofa a relação de amizade do Harry com o Hagrid. Eu vejo mais como uma relação de amizade do que como uma relação familiar, o Hagrid sendo essa figura paterna. Eu acho que os dois estão muito em pé de igualdade. Não tem essa coisa hierárquica, né, na relação do Hagrid com o Harry. E a gente tem também a armada de Dumbledore, que temos diferenças, mas todos estão ali reunidos porque queremos aprender a defesa contra artes das trevas, já que Dolores Umbridge não está fazendo porcaria nenhuma. E temos Harry, Rony e Hermione, o trio. Eu acho que tem formas muito diferentes da gente olhar para as relações de amizade. E no mestrado, eu fui um pouco pelo caminho da psicanálise da função fraterna. Tem um livro que, inclusive, se chama A Função Fraterna, que é organizado por uma psicanalista chamada Maria Rita Kell. E esse livro é composto de vários artigos, né, de outros psicanalistas que olham as produções contemporâneas e das relações de amizade em produções contemporâneas, em filmes de Hollywood, peças de teatro, etc, etc. A própria Maria Rita Kell olha que curioso, para a construção da identidade dos manos, dos racionais MC, como uma forma de fraternidade. E eu fui neste texto tentar entender a amizade em Harry Potter, né? Não tanto no texto da própria Kell, mas tem um outro psicanalista que escreve nesse livro, que é o Joel Biermann, e ele fala que o sujeito contemporâneo ele se reconhece incompleto e insuficiente. E a fraternidade, a amizade, só pode acontecer se esse sujeito se reconhecer incompleto e precário, encontrando no outro esse mesmo estado de incompletude e percebendo, portanto, que o eu e o outro se encontram em estado igualitário de não suficiência. É só isso que permite que as pessoas tenham essa relação igualitária, essa amizade que, enfim, e que eu vejo muito no caso do trio. Por quê? Hermione é extremamente lógica, mas lhe faltam sentimentos, né? Falta uma percepção mais emotiva da vida. E aí a gente vê o Rony
tampar um pouco esse buraco, porque o Rony é 100% emoção, assim, né? Ele é muito movido pelas emoções, por sentimentos às vezes não muito bonitos, como ciúme, inveja. Inclusive, o Rony é a pessoa que não disfarça. E a gente vê que o Harry precisa dos dois, porque o Harry, ele é extremamente cabeça quente. Se não fosse a Hermione Grilo falante aqui na orelha dele, ele seria muito mais inconsequente. E o Rony é a pessoa, eu costumo dizer que o Rony é a pessoa que fornece a normalidade necessária para a vida do Harry, porque a vida do Harry já é uma bagunça. Mas, assim, o Rony tem essa família, tem esse amor, literalmente, de irmão, de inclusão, né? E ele também ali, né, se vê precisado do Harry, digamos assim. Ele se vê na imagem do Harry essa figura fraternal. É interessante, eu não sei se você já analisou isso, Veves, mas assim, o encontro do Harry com o Rony, os dois acham um ao outro muito incríveis por motivos totalmente diferentes e que definem muito ali o que é cada um. Então, a dinâmica deles. A dinâmica deles. Então, o Rony, você é o famoso Harry Potter. E o Harry, tá, eu sou, mas você vem de uma família de bruxos de verdade. E logo em seguida a gente vê a Hermione, ela já chega, né, com seu caráter ali meio petulante, meio mandão, e mostrando que ela sabe muito dos livros. E eu acho muito bonito como que essa amizade é formada, que é no fatídico capítulo do Dia das Bruxas, da Pedra Filosofal, quando eles derrotam juntos o Trasgo, cada um usando ali as suas habilidades. Então, o Harry, cabeça quente, vamos salvar a Hermione, a gente precisa salvar a Hermione e vamos. E o Rony estava muito arrependido do que ele tinha feito, porque, claro, que ele ia falar que a menina era um pesadelo. E ele estava muito arrependido, e nesse arrependimento ele vai tentar fazer a primeira coisa que vem à mente dele, que é usar o Wingardium Leviosa, motivo da treta. E a Hermione até nesse momento fica lá, girar e sacudir. Né? É excelente. Então, esse momento, assim, que a gente vê que esse estado de incompletude de cada um, quando os três se juntam, eles são muito mais fortes, os três juntos. Essa relação é muito mais forte do que se a gente olhar para cada um deles de forma separada, né? E a gente vê vários exemplos disso ao longo da série inteira. Ai, gente, isso foi tão bonito, que quentinho no coração. Espero que o pessoal sinta esse quentinho no coração também. Agora, eu queria voltar lá para o primeiro exemplo que você deu, porque eu deveria ter te avisado, Beatriz. Eu sou aquela pessoa que você fala dos garotos, você traz eles para a roda, eu vou cooptar a conversa. Vai ser o bate-papo Beatriz Masson e Verônica Valadares sobre os marotos. Leitor de Harry Potter, ele orbita ao redor de alguns núcleos de história. Eu sempre orbitei ali para essa geração anterior à geração do Harry. Desde a primeira vez que eu li esse livro, o terceiro livro, eu fiquei assim fascinada pela dinâmica deles. E aí, com o tempo, eles se tornaram persona não grata entre os leitores, justo, não questiono isso. Mas aí eu comecei a ver alguns argumentos falando que não existia amizade verdadeira ali entre eles, e aí eu acho que aí já é um pouco demais. E é isso que você trouxe sobre a fratria, eu achei sensacional, que é justamente essa, como é que é? A incompletude, a insuficiência, e aí vocês se juntam justamente aceitando, somos incompletos e somos insuficientes. E ali você tem 4 pessoas muito diferentes e que não seriam amigas em nenhuma outra circunstância, mas eles escolheram ficar amigos. Não que a gente concorde com as atitudes que eles tomavam ali na escola, apesar de que também a gente não tem os bons momentos deles, né? A gente tem aqui uma pincelada ou outra que o Lupin ou o Sirius fala, e a gente tem as memórias do Snape, que nunca são os highlights. Quem acompanha o canal aqui há mais tempo já está enjoado de me ouvir falar que a gente tem poucas boas histórias de amizade. A gente tem muita história de amor, a gente tem muita história de drama familiar e é onde residem os conflitos. Geralmente a amizade nas histórias é o porto seguro, é para onde você corre quando você está precisando de ajuda. E aí nos marotos eu vejo ali uma amizade que vai dar errado em determinado ponto por conta de um conflito muito grande.
o que é importante também. É importante você ter esse outro tipo de dinâmica. Acaba sendo uma relação bem diferente do que a gente vai ver no trio, como você acabou de explicar lindamente. E para fechar essa sessão sobre os temas, a gente não podia deixar de falar sobre o comentário social que a série Harry Potter faz. Talvez seja o tema mais óbvio na superfície, o que chama mais atenção superficialmente. A J.K. Rowling falou em 2007, quando do lançamento do último livro, que ela queria que o Harry encontrasse no mundo da magia os mesmos problemas que ele encontra no mundo não mágico. Isso é o que pega muito de surpresa quem não conhece Harry Potter e pensa que é só um bando de menino com vassoura. Eu acho que é uma das coisas que conferem, né, esse caráter mais realista que eu falei. A obra tem todo esse entorno da fantasia, mas tem esses problemas no mundo da magia que são extremamente, né, reconhecíveis e correlatos aqui no nosso mundo. Então, assim, para mim, o que é mais óbvio, que salta aos olhos é a questão de raça, de Vozes Invisíveis e Sangues Ruins, capítulo ali da Câmara Secreta. Então, temos toda essa questão a respeito da Hermione ser considerada uma sangue ruim por Draco Malfoy, que é um menino de sangue puro, família aristocrática e etc, etc. A gente vê também que o Hagrid sofre preconceito por ser meio gigante. A gente vê que há ali toda a questão da escravidão dos elfos domésticos, que são criaturas que também são dotadas de magia, mas que elas são, de certa forma, ali também controladas por famílias aristocráticas. A gente vê que tem a questão dos centauros, que eu acho que também recai nessa questão de raça, né? Que eles vivem na Floresta Proibida, mas eles não querem necessariamente obedecer aos bruxos, e que se algum centauro é simpático com um bruxo, já é motivo dele ser pária. Tem toda a questão dos lobisomens também, e de como o Lupin é enxergado e segregado dentro desse mundo. E eu acho que também tem a questão de classe, né, que é colocada ali. Então a gente tem uma aristocracia bruxa que eu acho que é claramente representada pela família Malfoy e seus pavões no quintal. Os pavões albinos de Lúcio Malfoy. Né? E como isso contrasta, por exemplo, com uma família que é mais pobre, que é a família do Rony, como que o Rony sofre por não ter dinheiro ou não ter o mesmo reconhecimento que outros personagens, por ter dinheiro, talvez venham a ter. A gente vê que essa questão de raça aí, nascidos trouxas, meio sangue, trouxas como um todo, vão ser motivo aí do Voldemort ascender. Mas eu vejo a coisa mais por aí, assim, porque eu também tenho medo de ficar meio reducionista, sabe, Veves? Isso é um receio que eu tenho também. Inclusive, 2 pontos que eu gostaria de ressaltar nessa questão do comentário social. Um é que a gente tem que lembrar que os livros foram escritos no final dos anos 90, nos anos 90 até meados ali dos anos 2000. E de 2000 para cá, muita coisa já mudou. Nosso entendimento de muitas dessas questões, inclusive, já mudaram. E quando a gente vai reler, principalmente, Harry Potter, ou mesmo quem está lendo pela primeira vez agora, tem que ter em mente essa contextualização histórica, o que não quer dizer que você só pode analisar fechando ali naquela época, mas é importante saber em que contexto que os livros foram escritos. E um outro ponto que eu acho importante é ressaltar que Harry Potter não é uma alegoria. Lista de obras de fantasia que não são uma alegoria. Senhor dos Anéis, Harry Potter. Eu vejo alguns comentários, por exemplo, com relação aos dementadores serem uma alegoria à depressão, a licantropia ser uma alegoria à AIDS. E não é tão fechado assim. Quando você trata de alegoria, você tem que fechar todos os elementos ali em torno dela. E eu não vejo isso acontecendo em Harry Potter. Entra também a questão dos Comensais da Morte. Eu já vi Comensal da Morte sendo comparado com a KKK, com grupo terrorista, com seita, com a SS de Hitler. Eu nunca falei tanta coisa ruim numa lista. Meu Deus, eu tô muito mal. Mas eu já vi, assim, essas comparações. E o que seriam os Comensais da Morte? Tudo isso e
nada disso. Os Comensais da Morte são os Comensais da Morte. Eles são uma criação original do mundo secundário criado por J.K. Rowling. E quando a gente fica tentando criar essas comparações alegóricas, a gente corre o risco, como você falou, de ficar reducionista. A gente tem que lembrar que tudo isso tem história, tem concretude e tem peso no nosso mundo, né? No mundo primário, no mundo real. E entra também a questão de você começar a cercear as interpretações. Acho que a gente consegue dizer que Harry Potter é lido em praticamente o mundo inteiro. E são realidades muito diferentes, a gente não deve ficar pautando a interpretação dos outros a partir da nossa realidade, que é o que eu chamo de cercear a interpretação. Por isso eu gosto de falar que Harry Potter é uma obra antidiscriminação e anti-autoritarismo. Pronto, tempere com o que você quiser. Se você quiser, é isso, é o que eu acho também. Cada um desses temas daria um estudo particular, inclusive já tem vários, mas a gente precisa seguir. Vamos falar então sobre aqueles que carregam a história, os personagens. A Beth Bright, naquele livro A Personagem, ela vai dizer: a construção de personagens obedece a determinadas leis cujas pistas só o texto pode fornecer. Isso é especialmente verdadeiro em Harry Potter, a meu ver. Porque a gente já está em contato com esse texto há tanto tempo. Tem gente que está no relacionamento com o Harry há mais tempo do que com o namorado ou com o marido. E aí você junta com adaptação, aí você junta com interpretação do fã na internet, você junta com a sua própria projeção. Se você é ou era leitor de fanfic, pronto, é o universo expandido HP. E aí a gente esquece o que são os personagens no texto, como eles são apresentados. Então vamos dar um passo para trás e tentar analisar o que está ali nos livros, certo? E vamos começar com Harry Potter. Nossa, eu tenho que pedir desculpa para vocês por terem escutado essa tentativa horrorosa de imitar o sotaque. Mas vamos começar por aquele que é o legítimo dono dessa história. Na dúvida, gente, olhem os títulos dos livros. As pessoas esquecem que o Harry é o legítimo dono da história. Eu vou até aqui lançar uma polêmica. Rola aí pela internet um meme. Hermione Granger e o livro em que ela deu um show de lógica em poções. Gente, a Hermione é muito legal, mas assim, menos. Não precisa de toda essa comoção. Isso aí que tá construído na cabeça de todo mundo, a imagem da Hermione do filme. Vamos aprender a separar as coisas. E isso é uma coisa que eu acho que é muito válida de ser dito aqui. Existe um livro chamado A Personagem de Ficção, que foi organizado pelo Antônio Cândido. O Cândido escreve como um personagem de romance. Eu não me lembro os autores, os nomes dos autores, mas tem autor que escreve como personagem de teatro e como personagem de cinema. A minha recomendação para todas as pessoas, leitoras de Harry Potter, é que peguem esse livro e entenda como o personagem de cinema é construído e como o personagem de romance é construído. Por quê? Para a gente não ser nem injusta demais com um personagem que não precisava de tanta justiça assim, e nem injusta com certos personagens de romance, tipo o Harry, que num filme... Eu fiz altas pesquisas no meu Instagram, as pessoas não gostam do Harry, falam que se de fato não fosse pela Hermione, ele não chegaria onde ele chegou. Mas, quando eu questionei, olha, então, vocês estão ligados que essa imagem passiva do personagem, porque a impressão que dá é que o Harry não faz nada sozinho. Tá muito ligada ao modo com que o Harry é retratado no filme, porque no filme, a todo momento, com 16 anos, ele ainda está deslumbrado com o mundo da magia, na cena da casa do Slughorn. Ai, eu amo magia. O Harry do livro. Eu amo magia. Harry do livro não é assim, gente. Fora o tanto de momentos do Harry e do Rony que foram dados para Hermione. O próprio roteirista fala que a personagem favorita dele é Hermione. O Steve Kloves fala isso. Então, é até natural que ele queira dar mais visibilidade para ela, mas, de fato, tem que ter aí uma diferença. E aí, eu queria te perguntar, você fez o seu mestrado sobre romance de formação. Traz um pouco para a gente sobre a formação do Harry enquanto protagonista dessa história.
Então, o Harry, assim, ele passa por, vamos dizer, que ele passa por uma série de eventos aí, né, trazendo desventuras em série, eu só lembrei disso. Passa por uma série de eventos. Também, gostamos muito. Como que se dá a formação do Harry, né? Eu acho que a gente tem que tentar entender o Harry não só como um personagem de romance de formação, porque Harry Potter não é apenas uma série sobre formação. O Harry é um personagem extremamente multifacetado que, de acordo com assim, o meu estudo, ele bebe em tradições narrativas bastante diversas. O romance de formação, para mim, é o que talvez salta mais aos olhos, mas lembra que eu falei no começo do vídeo da série ser dividida em 3 blocos narrativos? Sim. Isso está muito relacionado às tradições que a série vai ali beber na fonte para a construção do próprio Harry. Então, nos 3 primeiros livros, que a gente vê assim que a personalidade do Harry não muda muito, ele está muito ligado a essa questão de salvar a escola, salvar os amigos, salvar os Sirius. A gente vê que ele é este personagem escolhido, que tem uma marca física da escolha, que dentro do mundo da magia ele não é qualquer pessoa, ele pertence a uma família muito importante. Enfim, esse primeiro bloco narrativo, a gente vê que o Harry parece muito mais com um herói romanesco do que com um sujeito de romance de formação, por exemplo, né? Existe um livro do Northrop Frye chamado A Escritura Secular, onde ele só analisa heróis e heroínas de novelas romanescas, de narrativas romanescas, né? Sendo essas narrativas de aventura que apresentam um herói passando por uma série de eventos que mostram como esse herói é incrível, forte, sensacional e espetacular. E o Frye fala muito a respeito disso, né? Do herói não... Do herói, que é o verdadeiro herói, não saber qual é o seu lugar de verdadeiro pertencimento, dele ter uma marca que o liga ao seu passado, de quando ele descobre a sua verdadeira identidade, ele descobre que ele pertence a uma dada aristocracia, e que essas histórias não existe uma mudança no caráter do personagem, não no caráter, era bom, passou a ser ruim, não, na personalidade mesmo. Não é um personagem esférico. Isso, é um personagem mais plano. E é muito isso que acontece no Harry desses 3 primeiros livros. Principalmente porque esses 3 primeiros livros, eles têm essa focalização muito grande na descoberta de quem o Harry é. Quem é a sua família, a sua ligação com o Voldemort. E ele tem um padrinho, olha, a ligação mais próxima que ele tem com os pais. E aí, tem muito a ver essa mudança dos blocos narrativos com a mudança do próprio Harry, porque no 4º livro eu tinha falado, né, que o Harry ele tem que olhar mais para si. Essa 4ª narrativa é uma narrativa muito mais focada no presente do Harry, no agora das ações. E no final desse livro, ele passa por uma situação traumática tenebrosa de ver o Cedrico ser morto e o Voldemort retornar, e ele ainda ali tendo essa parcela heróica dele, consegue se livrar do Voldemort com apenas 14 anos. O Harry tem isso de fazer grandes feitos com pouca idade. E aí a gente vê que essa narrativa em aberto, com esse final totalmente, vai mexer com a cabeça do Harry. As pessoas não passam a acreditar ali nas palavras dele, e aquilo que a gente já via, assim, alguns lampejos dele ser afrontoso, dele falar algumas verdades. No 5º livro, que vai ter essa revolução adolescente, digamos assim, a gente passa a ver a partir de então que a personalidade do Harry, ela vai passando por mudanças, e isso, via de regra, é o que caracteriza um romance de formação. Bakhtin fala muito isso, que a personalidade de um personagem de romance de formação é uma grandeza variável dentro do romance. E a gente consegue ver isso aí a partir do Cálice de Fogo, Ordem da Fênix, e aí a coisa vai. Tem um livrinho, Veves, que se chama Por uma Literatura Sem Adjetivos. É esse daqui. Eu não sei se você já ouviu falar dele. Esse livrinho aqui. Quem da Maria, que é? Não Maria conheço. Tereza Andrueto, da editora Pulo do Gato. Você tinha falado que você nunca viu na sua vida uma Cersei Lannister, mas que você já viu vários Dracos. Eu falo que eu já vi vários Harrys, e nesse livro
livro, essa autora fala que o romance de formação é justamente isso, é esse tipo de história em que a gente tem um homem singular, mas que é um homem como todos. Que perfeito isso, Bia, porque eu tinha até anotado aqui que uma das coisas que mais me chama a atenção no Harry é o quão comum ele é. Que ele é o eleito porque, literalmente, ele foi eleito. Mas ele não é o mais bonito, ele não é o mais inteligente, ele é bom em quadribol, mas quadribol só te leva até determinado ponto. Ele tem, claro, suas qualidades, ele é muito bom em defesa contra as artes das trevas, ele tem uma intuição muito forte, e é algo que eu acho que o diferencia ali da Hermione, quando a gente compara os dois. A Hermione, ela precisa do plano, eu me identifico com isso. Se eu não tiver plano A, B, C e D, já era. Ele não, opa, pensa rápido, e vai lá e faz, o que ajuda em determinados, vários momentos, aliás. E isso a gente tem que reconhecer como qualidade do personagem. E a começar pelo nome, né, Veve? Citando de novo o livro do Franco Moretti, quando ele fala sobre romances de formação em inglês, ele fala que quanto mais comum for um personagem de romance de formação em inglês, quanto mais qualquer um, quanto mais ele tiver um nome do tipo Tom Jones, mais identificação ele gera ali com o seu público. E Harry é um nome muito comum. E o Harry, ele é tão qualquer um, ele é tão humano que ele não teme a morte. Ele vai lá, ele abraça a morte, aceita morrer por amor. Muito humano. A gente falou do Harry e a gente também já falou sobre o amor-filia. Então vamos falar um pouquinho sobre a Hermione e sobre o Rony, não como sidekicks do Harry, porque eu acho que você, assim como eu, não enxerga os personagens como sidekicks. Essa história aí do narrador, da onisciência seletiva, né? A gente não tem muito background da Hermione, né, menina? A gente não sabe muito da vida dela. Você tem essa impressão, assim, também? Tenho, eu sei só que os pais dela são trouxas e que ela passou as férias na França. Na floresta do Deão. Não sei falar isso. E os pais dela eles foram esquiar em algum momento e os pais dela são dentistas. E é isso, assim, que a gente sabe muito sobre a Hermione fora do mundo de Hogwarts. É porque do Rony a gente sabe muito, mas eu acho... eu não sei se quando você era novinha você tinha essa percepção, Veves, mas eu me identificava muito com a Hermione, porque eu... Meu Deus! Mas eu me identificava muito com ela e durante uma história eu precisei me distanciar muito para conseguir analisar essa personagem, porque eu pensava assim, das duas uma, ou ela é muito parecida comigo, ou ela é muito sabe tudo, e eu não quero, né? Será que eu sabe tudo desse jeito também, gente? Meio esquisito isso. Eu fico muito com a impressão que, assim, a Hermione é uma personagem que ela é muito fiel àquilo que ela acredita. Então, ela tem essa questão da racionalidade muito aguçada, mas ela também super quebra as regras quando é para fazer o certo. Isso é uma atitude que eu acho muito louvável e que na vida real eu provavelmente não seria essa pessoa. Mas, enfim, mas é uma atitude muito louvável e isso é muito dela. Ela acredita no que é certo, ela acredita no que é fazer o bem pro mundo da magia. E o Rony, como eu disse anteriormente, para mim, ele é a normalidade necessária na vida do Harry, assim. O Rony é um personagem que eu gosto muito e as pessoas costumam estranhar, porque eu acho que, de novo, elas estão presas a uma imagem do filme, né, do que o Rony aquele alívio cômico. É um alívio cômico bem questionável, e eu acho que também as pessoas, né, veem muito o Rony como esse personagem que tem inveja do Harry, mas, poxa vida, gente, isso é tão humano, sabe? Ele tem inveja, mas nem por isso ele deixa o Harry de lado. Quem é que vai lá salvar o menino da casa dos Dursley no segundo livro? É ele. Quem vai atrás das aranhas mesmo morrendo de medo? Ele vai atrás. Se você tem um amigo que nem o Rony... Você tá no céu. Quem que tá lá no fundo do Lago Negro pro Harry salvar? O Rony. O Rony. Agora vamos sair desse lado do salão principal, vamos para a mesa que tá na outra ponta. Durante 5 livros, a existência do Draco era justificada por ele ser o antagonista do Harry em Hogwarts, como se o menino não tivesse problema demais para lidar. Aí, quando chega o 6º livro, a gente tem um Draco ali um pouco mais tridimensional. E acho que foi a partir daí que surgiu uma frase que a gente encontra em vários lugares da internet, falando que o Draco é o garoto que não teve escolha, em contraposição com o garoto que sobreviveu do Harry. Aí eu te pergunto, até que ponto o Draco não teve escolha?
O Draco só não teve escolha, gente, na minha visão, quando ele foi nomeado Comensal da Morte por ameaça. Ali, ele não teve escolha. Como que eu enxergo o Draco? O Draco é essa família rica, aristocrática, criado no bem bom. Tem tudo para ser um arrogante por natureza. Foi criado nesse meio, tendo esse pai, com esse discurso e tudo. Mas eu não sei se você vê a coisa meio desse jeito, Veves. Mas eu acho que ele só não teve escolha quando, olha, então, aqui, ó, tá marcado a fogo, você vai, senão a gente vai matar todo mundo, tá, meu filho? Por medo, aí só no sexto livro, mas antes, não sei. Ele é um personagem que eu tenho dificuldade, assim, uma dificuldade grande. Porque eu enxergo ele como o oposto do Harry em caráter, né? O Draco não é uma personagem que, por exemplo, gera compaixão na gente. Quando a gente tá lendo o livro, a gente fica meio com um asco. A gente também reconhece ele do bullying da escola. Mas eu não sei se eu concordo muito com essas teorias de que ele sofreu lavagem cerebral para ser daquele jeito, sabe? Justamente por ver como ele é no sexto livro, como ele fica acuado, e como ali sim eu sinto compaixão dele, sabe? Eu acho que o Draco não teve escolha até certo ponto, no sentido de que você não escolhe a família em que você nasce. Boa. Porque cada família vai transmitir os seus próprios valores para os seus filhos. Só que quais são os valores dos Malfoy? São valores supremacistas, são valores elitistas, e ele é quase que um papagaio repetindo tudo que o pai dele fala. Então, nesse ponto, eu acho que ele não teve escolha. Mas aí, quando ele cresce, ele já tem mais consciência. E aí, sim, eu vejo que ele poderia fazer aquele exame de consciência e perceber, não, isso daqui não é correto. Eu posso fazer diferente. E aí é onde eu vejo uma situação de duplo narrativo muito interessante com o Regulus Black, que também nasceu numa família supremacista, puro sangue, elitista. O menino também virou comensal da morte muito cedo, mas o Regulus foi lá e falou, não quero mais. E foi lá e tentou destruir o Horcrux. Não deu certo, né? Mas o que vale é a intenção. O que Deus o tenha, né? É curioso, né? Porque agora que você falou, depois de mais velho, sim, ele poderia ter tido a escolha. Eu acho que ele poderia ter tido a escolha ali depois dos eventos de O Enigma do Príncipe. Porque ele já viu que deu tudo errado ali. Eu acho que o Draco, ele assume uma postura de resistência, mas é uma resistência mais passiva. Ele não ajuda, mas ele também não atrapalha. O que é diferente do que o Regulus vai fazer, por exemplo. Com certeza. Eu vejo até uma possibilidade de redenção para o Draco depois dos livros. Eu não vejo essa redenção acontecendo durante os 7 livros. Talvez depois, e aí se você quiser incluir a criança amaldiçoada. Aí talvez a gente pode falar ali do Scorpius, enfim, mas essa é a visão que eu tenho do Draco. Menina, você acredita que eu quase esqueci Sirius Black em Azkaban? Que nem todo mundo fez com ele, inclusive você, Dumbledore, mas opa, falei alto. Aí eu fiquei olhando o título dos livros e eu reparei que dos 7, 2 fazem referência a uma pessoa, que é o Enigma do Príncipe, que faz referência ao Snape, e o Prisioneiro de Azkaban, que faz referência ao Sirius. Então, uma pessoa assim é importante. Qual é o impacto do Sirius na narrativa? Então, como eu também disse anteriormente, história dos marotos, né? Os 2 marotos ali, na verdade são 3 que sobram, mas eu não considero o Pettigrew por motivos que sabemos, né? Quais são? Mas o que tem a ver? Mas eu acho que o impacto do Sirius na história é curioso isso. Não é como se eu não conseguisse separar ele do Lupin. Eu consigo, mas eu vejo muito os 2 como essa ligação com o passado. A ligação que o Harry tem ali com aquele passado que ele não viveu. Então eu acho que o Sirius, na história, ele tem essa função de certa forma, representar aí esse passado, essas figuras próximas aos pais do Harry e que estão fazendo parte da vida de Harry, pessoa solo, personagem solo. Mas, ao mesmo tempo, o Sirius é totalmente inconsequente. Porque se ele é essa ligação para o passado, e se o Harry é um personagem multifacetado, que muda ao longo do tempo, o Sirius continua
mesma mentalidade, né, lá 1900 e bolinha. Ele passou 12 anos em Azkaban, como ele ia fazer questão de gritar para você. Nesse momento, ele teria gritado isso na minha cara. Eu ia falar para ele, meu filho, sabe, tem que ser reabilitado para entrar na sociedade. O que eles estão fazendo? O mundo da magia não conhece o profissional terapeuta, Beatriz. Eu não sei, Veves. Mas eu vejo que o impacto dele é esse, essa ligação com o passado. Ele é uma figura que para o Harry é muito importante. O Harry vê ele, né, nessa forma mais hierárquica, paternal, mas o Sirius se coloca em pé de igualdade com o Harry e é aí que mora o problema. Exato. Porque não é assim que a vida está funcionando nesse momento. Então ele fica, né, fulo da vida porque ele está preso na casa da Ordem da Fênix e não pode sair porque ele quer estar no meio da ação. Isso é muito coisa de gente mimada. E ele já é um adulto, sabe, meu filho? Acorda pra vida. Mas será que ficar preso na casa que ele odiava lá, com a mãe berrando? É um problema. Eu tô aqui só sendo advogada. Ele não teve advogado, eu tô fazendo esse papel. Ah, você tá fazendo esse papel. Não tá certo. Você pode defender ele. Eu entendo, mas eu fico pensando, não, amigo, sabe? Agora a ação tá na mão dos jovens. Você já foi jovem um dia. Calma, sabe? Sossega um pouquinho. Eu vejo no Sirius muito o tema da perda. Ele perdeu os amigos mais próximos, ele perdeu a juventude dele, ele perdeu a convivência com o afilhado dele, e no final ele perde a vida também. Para o Harry, na relação dele com o Harry, é uma promessa que nunca se cumpriu. Porque o Harry sempre pensou, uau, esse meu padrinho, super legal, e eu vou morar com ele, mas isso nunca acontece. Eu vejo Sirius muito, sabe, tem um verso do Manuel Bandeira, do poema Pneumotórax, a vida que poderia ter sido e que não foi? É isso. Pronto, nossa, perfeito. Eu acho um personagem muito trágico. Eu acho ele é um dos mais trágicos em Harry Potter, e é um personagem difícil, não é daquele que a gente olha e quer abraçar, nossa, pobrezinho, porque ele irrita, em alguns a gente quer, tipo, se controla. Para de gritar, para de falar em caps lock. Há alguns anos eu fiz um especial Harry Potter aqui no canal, e quando chegou para falar do último livro, eu fiz até uma enquete, porque aqui o Instituto de Pesquisa Veves Aladares, ele não para. Eu fiz uma enquete para saber o que as pessoas achavam sobre a redenção do Snape. Foi um papo muito bacana mesmo, mas hoje eu já acho uma discussão um tanto contraproducente. A não ser que você esteja fazendo um estudo de estética da recepção, que aí sim vai levar em conta como você está disposto a perdoar determinados comportamentos, se o arco do personagem te convence ou não. E aí eu fico me perguntando, será que isso tudo não representaria, não diria pra gente que o Snape é um dos personagens mais realistas e mais complexos de Harry Potter? Eu acho assim, o Snape é um personagem muito complicado de ser analisado. Eu tenho muita dificuldade de criar um distanciamento do personagem para eu conseguir fazer essa análise, porque o meu ranço, ele é real. Meu ranço, ele existe. Ao mesmo tempo, eu sei que esse ranço não deveria influenciar na forma com que eu, pesquisadora, né, olho para o personagem de fora. Mas justamente por causa disso, eu sim enxergo o Snape como, se não o personagem mais complexo, um dos mais complexos e talvez mais realistas da série. Eu acho, assim, extremamente interessante como a redenção dele se dá nos últimos minutos do segundo tempo. Eu acho, assim, que a gente vai construindo essa imagem do personagem junto com o Harry, de ser um personagem bastante detestável, não só com o Harry, e aí que vem meu ranço, tá, gente? Porque se ele fosse terrível só com o Harry, eu até entenderia, mas ele é muito ruim com muitas outras pessoas também. Aí já não dá para entender muito. Fechando o parênteses. E é um crescendo, assim, a gente acredita piamente que ele está agindo com o Voldemort. Pra aí a gente vê lá que, na verdade, ele era apaixonado pela mãe do Harry, que ele sabia ser um espião, um detetive muito bom.
Eu acho esse recurso narrativo muito interessante, dessa redenção do personagem ter acontecido bem tardiamente, mas eu estou aqui, gente, abrindo a minha dificuldade. O Snape é um personagem que eu tenho essa dificuldade de analisar. E eu acho que muito disso se deve por ele ser extremamente complexo. Eu sei que a gente não pode falar muito, a gente deve evitar entender ali as intenções do autor por detrás do texto, mas eu acho que a Rowling, ela cria personagens como ninguém. Como ninguém. Ela cria personagens muito bons. O Snape é um desses exemplos que a gente fala... Arrasou. Inclusive, é algo que me incomoda bastante nas discussões posteriores, é que se dividiu, né? Tem a galera que é a favor do Snape, tem a galera que é contra o Snape. E aí a galera que é a favor do Snape é como se ele fosse 100% bom. Não todos, claro, né, gente? Mas assim, é uma tendência. Os argumentos a favor dele ignoram todo o abuso de autoridade, ignora tudo que ele fez com o Harry, o fato de também que ele estava muito disposto a deixar a criança e o James morrerem desde que a Lily ficasse viva, né? Que amor é esse que ele sentiu por essa mulher? O fato dele ser contra sangues ruins. Tem isso também. Mas também tem o outro lado. As pessoas que são contra o Snape, às vezes entram no argumento em que ele é horrível e ignora todo o bullying que ele sofreu, que foi tipo, pesadíssimo. Pesadíssimo. A própria formação dele, a fidelidade dele com o Dumbledore. Então, assim, você não tem como analisar o personagem tirando um lado ou outro, porque você vai criar um personagem plano, quando na verdade é um personagem super esférico. Super. É muito complicado, assim, da gente dissociar uma coisa da outra. E justamente por conta disso, eu afirmo, eu acho ele um personagem excelente. Temos que nos lembrar também, gente, que personagens não são pessoas. Vamos deixar nossas paixões de lado. Como personagem, ele é... Nossa, incrível. Incrível. E eu também acho que ele entra aí numa longa linhagem de heróis byronianos. Quem é o herói byroniano? Ele é atormentado, ele tem alguma culpa num passado sombrio, ele é egoísta, ele é muito convicto das próprias ideias, o que faz com que ele seja egoísta. E a gente vê que o Snape ele tem ali ele não está tão interessado em salvar o mundo da magia, mais do que se redimir ali diante da memória da Lily. Eu até vejo algumas semelhanças entre ele e o Manfred, que é o protagonista do poema Manfred, do Lord Byron, que inclusive é um mago ali que perdeu uma pessoa amada e ele vai... Enfim, já vi gente também comparando com o Heathcliff, do Morro dos Ventos Uivantes. Gente, só gente simples de analisar, né? Ninguém muito complexo. Não. Nada complicado. Bia, eu vou te confessar um negócio. Por muito tempo eu achei que o Voldemort era um vilão tanto indigno. Porque eu vi a história ficando mais complexa, os personagens se desenvolvendo, e ele ficava lá naquele esquema Pink e o cérebro, né? O que vamos fazer hoje? Vamos dominar o mundo. Mas eu fico me perguntando, o que diferencia a vilania, a forma com que o Voldemort se apresenta como vilão dos outros vilões que aparecem em Harry Potter? Porque nós temos outros, apesar do Voldemort ser o grande vilão. É interessante isso, Vebs, porque, assim, eu, Beatriz, enxergo o Voldemort como esse vilão que é o vilãozão, zero possibilidade de redenção. Isso pode ser justificado, né, porque ele não foi concebido por amor. A mãe dele deu uma poção do amor, né, lá pro Tom Riddle pai, e esse menino nunca conviveu com amor, e desde muito pequeno, né, ele teve esses traços aí. Ai, é muito psicótico, né? Assim, né? De torturar os amiguinhos, de matar os bichinhos. Clássica criança psicopata, né, de filme. Nossa, clássica criança psicopata de filme. O Voldemort, ele é a dominação pelo medo. É como se ele dominasse todas as marionetezinhas dele ali, que seriam esses outros vilões. Ele é muito... Eu não sei se você tem essa percepção também. Eu acho ele muito elegante. Ele é muito bom de agir nas sombras. Ele manda, os outros executam. Exceto ali talvez no último livro, né? Que ele entra a campo, digamos assim. Mas eu vejo ele como esse cara que é sim o grande vilãozão, e ele se diferencia dos outros vilões porque os outros vilões são marionetes no teatrinho da maldade ali que ele tá fazendo. Por exemplo,
Lúcio Malfoy, Comensal da Morte, do Mal, tem ali um lampejo de, opa, minha família, mas por que ele é associado ao Voldemort? Por prestígio. Ele queria estar do lado do cara que ia dominar o mundo. Bellatrix, por que ela tá ali associada ao Voldemort? Por admiração, uma admiração muito doentia, até se a gente for parar para pensar, né? Uma coisa meio... Aquilo ali é meio patológico. E ela tem, né, esse caráter de sentir prazer em fazer mal. Isso é muito tenso. E temos, por exemplo, Dolores Umbridge, que é a maldade dentro da política. Eu acho que ela é a vilã mais reconhecível até no mundo real, né? Assim, disfarçadinha, de cor-de-rosa. Eu tô de cor-de-rosa, mas eu sou muito legal, tá, gente? Eu tô de verde, mas eu também sou muito legal, tá, gente? E esses outros vilões, então, são meras marionetes na mão desse grande vilãozão. Esses outros vilões eu até enxergo ali alguma possibilidade de redenção, alguma. Favor grifar o alguma. Mas o Voldemort, não. Eu vejo o Voldemort como se fosse realmente esse extremo de maldade, como a gente tem, por exemplo, o Sauron no Senhor dos Anéis. Só que, diferentemente do Sauron, que é realmente um ser, uma entidade ali superior, o Voldemort é humano. Tem gente ali na história que lembra dele da época que ele tinha nariz. Isso é assustador, porque a gente vê o tanto que a maldade vai desumanizando o personagem. Não só fisicamente, mas também no seu próprio intelecto, porque quando ele era Tom Riddle, ele ainda tinha a aparência que ele usava ali para seduzir, né? Jogava aquele charme. Ele tinha a sagacidade, depois ele fica assim no nível de megalomania tão grande que ele começa a ver todo mundo por baixo. É numa dessa que o monstro vai lá e sai da caverna. Ele não consegue prever que, nossa, uma mãe vai querer proteger um filho. E vem todas as besteiras que ele faz no Relíquias da Morte, né? São erros de cálculo. Você fica escutando, esse realmente era o bruxo mais inteligente do século? Tudo isso ele vai perdendo. Quanto pior ele vai ficando, quanto mais essa maldade, além da própria fragmentação da alma, né? Para ele, no final, qual é o destino dele? Virar um Sméagol chorão no limbo. Isso. A morte dele é patética. Agora, os outros vilões, como você falou, servem ali marionetes dentro desse esquema de poder do personagem, seria uma maldade mais concreta. Uma maldade que você vê ela acontecendo na prática, né? Eu falo por mim, eu acho que eu teria mais medo de encontrar uma Bellatrix, um Greyback, do que o Voldemort. Com certeza. Gente, eu não queria jogar essa realidade assim para vocês, mas todo mundo vai conhecer uma Umbridge na vida, tá? Não é legal, mas vai acontecer, vai acontecer. Indo para o nosso último personagem. Eu nunca vi uma ascensão e queda como a de Alvo Dumbledore. Com um único livro, tudo que o Harry, e por consequência nós, leitores, acreditávamos e conhecíamos sobre ele, caíram por terra. E aí eu fico me perguntando, até que ponto essa mentalidade do para o bem maior continuou agindo para o arco narrativo do Dumbledore? Eu estava tentando repensar a tônica do para o bem maior desde a Pedra Filosofal. Gente, será que isso aqui está escondido nos outros livros e eu não estou conseguindo perceber? Segui não conseguindo perceber. Eu não sei se você consegue perceber ali. Mas, assim, eu acho que se muitos personagens tiveram a sua redenção no último livro, tipo um Snape da vida, com o Dumbledore parece que foi o caminho contrário. E eu acho que, em termos analíticos, Dumbledore é tão complicado de ser analisado quanto o Snape. Tem toda essa questão desse passado sombrio, mas ultimamente eu também estava vendo com olhos muito questionadores esse jeito que o Dumbledore tem de saber tudo o que o Harry deveria fazer e deixar isso meio
omitido. Ele ia liberando informações aos poucos, assim, pro Harry. E eu entendo que Harry era uma criança e que tudo bem, né? Temos que ali falar o que se dá conta de uma criança entender. Mas eu acho que mesmo... Ai, gente, eu sinto que eu vou receber pedrada por causa disso. Mesmo... Não vai. Aqui ninguém apedreja ninguém, Bia. O pessoal é muito bacana. Vai na frente. Eu sinto que mesmo que o Dumbledore tenha se libertado de Grindelwald e tenha tentado... Mesmo que ele não tenha aceitado a morte da irmã... Mesmo que ele tenha deixado esse passado questionável para trás, o personagem, ele ainda carrega essa coisa meio controladora junto dele, sabe? É um lado muito humano do personagem, vamos dizer assim. Por quê? Eu acho que a gente fica muito com essa impressão do Dumbledore ser essa grande figura do conhecimento, da magia, da bruxaria, mago branco, enfim, versões aí luminosas de magos esplêndidos e que tem muito conhecimento a se oferecer. Mas os tropicões que ele deu durante a sua jornada foram extremamente humanos, que, assim, quebra totalmente essa coisa do grande mago, profundo conhecedor de tudo e de todos. E eu acho que é o que você falou do Snape, sabe? Um pé lá, um pé cá. Essa coisa dele ser controlador, eu acho que mesmo depois de ter se redimido, é um caráter importante ali da personalidade dele, que a gente tem que levar em consideração quando a gente vai analisar o personagem. Eu acho que os pecados por amor, eles também têm que ser analisados, né? De como, por amor, ele omitiu algumas informações do Harry. Toda a questão do porco pro abate, sabe? A questão do porco do abate, eu fico revoltada como o Snape nessa parte. Eu não sei você. Eu falo isso do porco pro abate também. Na verdade, você tocou em vários pontos que eu também anotei aqui. Quando você falou que ele tem ele era essa versão luminosa, né, do mago branco super poderoso, porque eu coloquei aqui, você citou o Norton Fry, né, que ele tem aquele livro Anatomia da Crítica, e um dos ensaios é sobre arquétipos. E eu vejo o Dumbledore como uma subversão do arquétipo do velho sábio. Você também falou de ele ser muito controlador. Eu vejo isso como sendo a falha fatal do personagem, que o Aristóteles lá na Poética, não é Verônica se eu não citar a Poética, o pessoal já está aí pronto para o bingo, tá? O Dumbledore foi acumulando tanto poder em termos de conhecimento, em termos da própria magia mesmo, que ele foi colocado numa posição que talvez ele não quisesse estar. A gente não sabe se ele queria ser o mestre do xadrez lá manipulando o Harry e todos os outros eventos, mas acabou sendo um lugar em que ele estava. Agora, eu acho que assim como acontece com o Snape, e é o que você também falou, às vezes a gente exagera essa capacidade de manipulação dele. Em alguns momentos parece que ele é onipotente, onipresente, onisciente, quando não, a gente vê o tanto que ele falha também. Ele não me parece estar feliz com o fato de que o Harry vai ser um pouco para baixo. Não, nem um pouco. E eu acho que o Dumbledore entra também no tema da queda dos heróis, que a gente tem durante todos os 7 livros. Todo mundo que o Harry em algum momento colocou num pedestal vai cair até ele poder caminhar sozinho. E eu ia falar uma outra coisa que eu me recordei também, é que nessa do Dumbledore ser esse personagem multifacetado, com esse passado muito questionável, eu acho que isso mostrou para ele o quanto ele mesmo pode errar, e isso que faz com que ele seja esse personagem que ama dar segundas chances. Isso é muito bonito, gente. Só não deu segunda chance para o Sirius sair de Azkaban. Advogada. Só para ele que não, advogada do Sirius. Mas Hagrid e Snape estão aí para provar, né? Ele tem muita ideia de que ele fez algo muito antiético, né? Moralmente muito questionável, mas ele se arrependeu. E ele acha que as pessoas também podem fazer isso. E isso é um traço muito bacana dele, né? Mas eu queria fechar o nosso bate-papo falando sobre a questão da autoria. Porque a gente tem em Harry Potter uma situação um tanto curiosa, no meu caso, para quem só lê autor morto, que é o de termos uma autora viva. Você recentemente escreveu um ensaio assim muito lúcido, muito embasado lá para o Tolkienista,
falando sobre essa relação autor e obra. No seu ensaio, você mostrou que as abordagens sobre a questão da autoria, elas são muito distintas, né? Os teóricos, eles vão ter opiniões diferentes, mas eles parecem ser unânimes em dizer que a obra deve falar por si mesma. E com Harry Potter, eu vejo que isso ganha contornos muito particulares, porque a gente tem uma autora, a J.K. Rowling, que ela está constantemente dando opiniões e fazendo, digamos assim, inserções extraoficiais nos livros que já estão publicados. Fora também comentários de cunho sociopolítico que ela vai falar no Twitter, de todos os lugares que ela poderia escolher falar isso, ela escolhe para falar no Twitter, né? Mas como que você lida com isso enquanto pesquisadora de Harry Potter? É interessante, Veves, e meio complicado, porque às vezes eu queria estudar um autor morto, né? Talvez, assim. O duro é que eu não quero largar meu osso de Harry Potter no doutorado, mas para mim a sanidade mental talvez fosse importante estudar um autor morto. Mas por que eu falo que essa questão de autoria, para mim, enquanto pesquisadora, sempre foi muito interessante? Era algo que eu nunca tinha parado para pensar de forma mais analítica mesmo, e mais teórica, até todos esses episódios envolvendo os tweets da Rowling. E por que eu nunca tinha parado para pensar nisso? Não sei se por ser sintoma de eu ser uma pessoa formada em letras, de eu ter essa questão da obra falar por si só muito bem construída desde o princípio da faculdade de letras. Então, durante todos os meus anos de pesquisa com Harry Potter, eu comecei a me atentar ao texto da obra, deixa eu ver, há uns 5 anos para cá, porque antes eu estudava recepção. Declarações de Rowling em Twitter, em entrevistas, declarações que ela dava sobre personagem em jornal, revista, rádio, enfim. Eu nunca nem olhei para isso. Nunca olhei para isso. E não por uma atitude consciente, mas simplesmente porque eu pensava, olha, eu estou aqui dentro de uma área de estudos, que é a teoria literária e literatura comparada, estou estudando 7 livros, e é isso. E aí, nesse ano, eu me vi envolvida por essa questão, porque começou a me incomodar muito uma coisa. A Rowling começou a falar todas as bobagens que ela tem falado em pouquíssimos caracteres, que é o caso do Twitter, e as pessoas começaram a jogar o Harry Potter no lixo, junto com a autora. Eu achava, né, importante tentar entender melhor essa questão da autoria e da importância de se separar o autor da sua obra. Tanto é que eu falei no começo deste último bloco que queria estudar um autor morto. Muito provavelmente no meu doutorado, o capítulo sobre autoria, não vou estudar um autor morto, gente, mas um capítulo sobre Rowling e sua autoria vai estar lá. A relação de autor e obra. O Brasil inteiro ficou feliz, Bia, porque você não vai desistir de Harry Potter. O Brasil inteiro está vibrando. Porque eu acho que fecha muito, Veves, o que você falou no começo do vídeo, da necessidade da gente voltar para o texto. Se voltar para o texto. Hoje em dia, a gente não sabe mais o que é da Rowling e o que é do Harry, porque a Rowling ela nunca fez questão de se desvincular de Harry Potter. Nunca. Tanto é que ela escreveu um único livro com o próprio nome depois de Harry Potter. Todos os outros é sob a forma de pseudônimo. Ela quer ter esse controle interpretativo da obra, falando como determinados personagens podem ser alegorias / metáforas de determinadas coisas, falando que determinados personagens, por exemplo, o Dumbledore, depois que a obra foi publicada, de que ele era homossexual, falando da possibilidade de Hermione ser uma personagem negra, numa forma aí de adequar o discurso dela do que está sendo correntemente discutido que é agora. o que a gente falou lá, de que é uma obra escrita nos anos 90, nos anos 2000. E isso vira uma bagunça na cabeça das pessoas. E eu fui entender que virava uma bagunça na cabeça das pessoas este ano. Porque eu, Beatriz, pesquisadora, sempre deixei tudo muito bem separado. A minha recomendação é de que a gente sempre se lembre das mensagens,
né, de Harry Potter. E que a gente tente, sim, dar a Rowling o que é de Rowling e a Harry o que é de Harry. A gente, enquanto leitor, tem que ter um pouquinho mais de senso crítico, eu acho, para conseguir separar as duas coisas e para a gente conseguir ler a obra da forma com que a gente acha melhor. Isso é libertador e não de acordo com aquilo que um autor vivo fala que a obra representa. Pode ser aquilo também, mas não só aquilo. Não, e é o que você falou, a faculdade de letras entra muito, né, na nossa percepção, na forma com que a gente aborda Harry Potter e qualquer outro texto, porque é algo que a gente aprende desde a primeira aula, separa autor e obra. Não é só quando o autor é controverso. É porque se você começa a levar muito em consideração a intenção do autor, vira um exercício de adivinhação. Não é um exercício analítico. Olha aqui, em todo esse nosso bate-papo, em alguns momentos a gente teve opiniões parecidas, em outras eu trouxe uma coisa, você trouxe outra. Imagina se a gente tivesse aqui o grilo falante da J.K. Rowling dizendo isso não pode, não é assim que eu imaginei. Acabou o exercício interpretativo, acabou a literatura. E quanto às controvérsias, nem dá para saber, né, qual foi a última, porque toda hora, a cada F5 aparece uma controvérsia diferente naquele Twitter. Mas assim, eu fico realmente com as mensagens de Harry Potter, como você falou, é uma mensagem de tolerância, é uma mensagem de empatia, é uma mensagem de respeito, e é isso que as pessoas vão encontrar aqui comigo, também sei que é o que vão encontrar contigo, né, Bia? Com toda certeza, absoluta mesmo. Agora, pensa rápido. Livro favorito, se você fosse deixar um dos 7 livros de fora, qual seria e seu personagem favorito? Valendo. Livro preferido, Enigma do Príncipe. Se eu fosse deixar algum dos 7 livros de fora, desculpa, Veves, mas seria a Câmara Secreta. E o personagem pra... Seu personagem favorito? Ah, meu personagem favorito? O Harry! Como se alguém tivesse alguma dúvida, mas eu deveria fazer sempre um parênteses, né? Tipo, qual é o seu personagem favorito depois do Lupin? Porque pra mim o Lupin é o concurso. Ah, ele é demais. Talvez ele seja meu favorito depois do Harry. Ok. Bia, foi maravilhoso te ter aqui. Nossa, eu espero que o pessoal goste tanto quanto eu gostei. O tempo passou, assim, a gente tá muito tempo gravando, mas passou. Foi maravilhoso te conhecer esse ano também, né? 2020 não foi legal, mas isso daí foi bom. Foi bom. Eu conheci pessoas maravilhosas em 2020 e eu fiquei muito feliz de ter te conhecido e fiquei muito feliz com esse convite. Obrigada mesmo, Veves, pelo espaço, pelo tempo, por dar essa abertura aí, né? Da gente conversar e divulgar a pesquisa acadêmica que é tão importante também, né? Tchau, pessoal. E agora eu quero ouvir os comentários Ouvir não, né? Eu quero ler os comentários de vocês. Caprichem, que eu falei que vocês capricham. Tchau, tchau e até o próximo vídeo. A noite que voa pro chão.